Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para os novos vídeos. Se gostou, deixe o like. Se não gostou, deixe o dislike sem problemas. Coloque seus comentários e vamos em frente. Essa é a aula de Programação Orientada a Objetos com Java. Quais são os objetivos dessa aula? A gente vai apresentar os conceitos de programação orientada a objetos, que é o objetivo principal do nosso curso, e usando a linguagem de programação Java como pano de fundo, como, digamos assim, a linguagem utilizada para exemplificar esses conceitos. Esses conceitos, claro que variam de linguagem para linguagem, se for um C#, se for um Dart, que é usado na programação de celulares, se for uma outra, se for um C++, por exemplo, que é mais antiga, esses conceitos vão variar um pouco, mas a essência é bem demonstrada com Java. Então, por isso, a gente vai fazer esse exemplo com Java, que é uma linguagem que ainda tem bastante sucesso, tá? Então, poder perguntar por que o Java? Java ele começou em 1991, né? A gente vai apresentar isso num slide a seguir, mas é uma linguagem que teve um sucesso muito grande na internet, quer dizer, com a popularização da internet, com a internet chegando às massas na década de 90, o Java surgiu como uma alternativa muito boa, tá? E cresceu muito porque com a chegada dos celulares Android, o Java passou a ser utilizado nesses celulares também, pelo menos inicialmente. Por isso que hoje é usado em mais de 3 bilhões de equipamentos, a maior parte deles smartphones. Mas eu já noto aí uma opinião pessoal, quer dizer, é muito usado em empresas, você vai encontrar grandes empresas, vai ter uma demanda profissional ainda muito grande, seja na parte web ou de celulares com Java, mas eu já noto um certo declínio. Eu, por exemplo, uma opinião pessoal minha, para desenvolver um aplicativo, um app para celulares, já não usaria mais o Java. E mesmo para programação web, também já não utilizaria mais o JCP e Serverless. Mas ela cumpre essa essência de a gente conseguir demonstrar orientação a objetos com essa linguagem. Tá? E o nosso foco aqui não é faça um programa em Java, e sim apresentar esses conceitos. O nosso público-alvo. Esse é um curso para o Departamento de Computação da UF, tá? E também para desenvolvedores de aplicações. Quer dizer, essa aula vai estar aberta no YouTube, tá? E principalmente para aqueles que ainda desenvolvem Java para celulares Android. Tá? Também, no caso de web ou intranets, para aplicações JCP ou Serverless e derivados. Né? Existem Java Server Faces e vários outros. Né? Quer dizer, existe todo um ecossistema Java por trás disso. Mas aí é assunto para a disciplina Programação Web usando Java. Quais são os pré-requisitos? Bom, você precisa ter noção de alguma linguagem de programação. Normalmente, quer dizer, você já estudou Python para poder fazer alguma programação bem simples, né? Entender o que é um algoritmo, entender o que é um if, o que é um while, o que é uma sequência de comandos. Tá? Talvez já tenha tido uma vivência na programação em C, porque a Java é uma das linguagens que herdou a sintaxe bem parecida da sintaxe da programação C. Tá? Então, assim, isso ajuda. Tá? Então, é necessário que você conheça, porque aqui nós, nesse curso, não vamos explicar o que é um if, o que é um while, o que é ou seja, uma decisão, uma repetição ou uma sequência de comandos. Essa lógica já é alguma coisa que você já tem que ter aprendido no outro curso. E a ementa da disciplina, aí falando para o pessoal do Instituto de Computação. A ementa, o foco é fundamentos de programação orientada a objetos, né? Essa orientação a objetos propriamente dita. Os elementos da linguagem Java, aí a gente não vai ver tudo, vai ver uma essência para ilustrar isso. Né? Java tem várias classes, né? Que vocês vão ver o que é isso. Né? Relacionamento entre objetos, né? Um objeto composto de outros, um objeto usa os outros, um objeto é filho de um outro, a gente vai ver tudo isso. Tá? E aí aparece o conceito de herança e polimorfismo, classes abstratas e interfaces, exceções, né? Em Java não há erros, há exceções, a gente vai ver como é que a gente faz isso, e threads. Threads é uma novidade
Mesmo para quem aprendeu o básico de Python ou o básico de C, talvez não tenha aprendido sobre o assunto de threads, que é explicando de uma forma bem grosseira, como se você tivesse 2 programas num mesmo programa rodando, entre aspas, ao mesmo tempo. Tá? Então a gente vai aprender como fazer isso. Tá? E também vamos ver um pouquinho da parte gráfica. Tá? Bibliografia do curso. O curso, na verdade, é esse primeiro aqui, né? Que tem um tutorial da Oracle, esse docsoracle.com, que é Java Standard Edition, que é bastante interessante, né? Você seguir os passos aqui e é um tutorial completo, bastante completo. Tá? Tem também uma série aí não é só de Java, de outras coisas, que é essa série Use a Cabeça, que é bastante ilustrada, tem umas piadinhas, umas coisas assim. Você pode achar que não é sério, que é bobagem, que é um livro ele é relativamente caro e assim, com muita ilustração, você pode achar que perde a seriedade, mas não, ao contrário. É um livro que não é chato, é um livro que ajuda a fixar o conhecimento, é uma série realmente revolucionária. Então você ter acesso a esses livros da série Use a Cabeça é muito bom. Você deve, se você conseguir livros desses, sempre livros dessa série, procure. E tem um livro mais tradicional, aqui eu estou mostrando uma edição antiga, né, já passou há muito tempo essa edição, mas aqui o que a gente vai mostrar corresponde ao Java clássico, o Java que existia em 2006. Né? Então não vamos colocar nenhuma novidade além do que está aqui. Então qualquer edição desse Deitel e Deitel Java como programar é o suficiente para a gente também. Tá? Então qualquer um deles, quer dizer, esse aqui é gratuito, e esse aqui, se você não conseguir na internet, quer dizer, é um livro caro, mas vale muito a pena, ou esse outro aqui também. Tá? Você pode tentar conseguir algum outro livro. O índice do nosso curso. A gente tem vários módulos, né, que eu dividi dessa forma. Então, o módulo 1, a gente tem introdução à linguagem Java. A gente vai falar também da sintaxe básica, tipos de dados, controle de fluxo, arrays e strings. Tá? O módulo 1 é esse que a gente está apresentando. Vamos falar sobre orientação a objetos. O que é isso? Orientado a objetos, conceitos e usos de classes e objetos. Falar do assunto herança, nada, uma justificativa, forma de uso, enfim. O uso de math, que é uma das classes, né, no caso, classe matemática. Stack, ou pilha, que é uma das classes que quem estuda tipos abstratos de dados, normalmente em períodos anteriores, aprende muito sobre pilhas. Então a gente vai ver como é que o Java implementa isso. E esse que é o objetivo, né? Mas esse é um exemplo, uma entre muitas classes, então vamos ilustrar com essa. O modificador estético também será apresentado. Depois falaremos de classes abstratas e polimorfismo. Interfaces, isso aqui é uma coisa extremamente importante. Tratamentos de exceções. Aí tem um outro módulo que é manipulação de arquivos, que não será na sequência aqui do nosso curso. Tá? Posso colocar ele à parte, tá? Posso colocar ele na web futuramente, mas não faz parte formalmente do curso do Instituto de Computação. Da mesma forma, interfaces gráficas com o usuário, quer dizer, até a ementa tem alguma coisa, nós vamos apresentar alguma coisa, até para ilustrar threads, né? Alguma animação que a gente venha fazer aqui. Tá? Então é algo que também faz parte do curso, embora eu tenha colocado em verde aí nesse índice. O uso de threads, aí sim, bastante importante, vamos exemplificar isso. Acesso a bancos de dados, isso também é deixado para o curso de programação web. Servlets e JSP, tá? Que é Java Server Pages, também são assuntos do curso de programação web. Tá? Isso vai ser certamente colocado, mas num outro contexto, num outro curso. Então, finalmente, vamos ao módulo 1, Introdução à Linguagem Java. A gente vai ver o histórico, que é interessante entender como surgiu isso. Então, como eu já disse, quer dizer, ela foi desenvolvida em 1991 numa empresa chamada Sun Microsystems, uma empresa que fabricava hardware, num tal projeto Green, que é um projeto para criação de software para controle de utensílios domésticos inteligentes, tá? Interativos, né? Controle de uma geladeira inteligente. Assim, ainda não era o conceito de internet das coisas, mas já era uma ideia incipiente. Mas esse projeto ele ficou meio esquecido, talvez por não ter algum hardware ou uma internet já tão consolidada a essa época, em 91.
Mas a linguagem que estava lá encostada recebeu a atenção desse cara, né? E você, quer dizer, a ideia desse projeto Green recebeu a atenção desse cara, do James Gosling, que se aborreceu com a linguagem C++. Para quem tiver a curiosidade de aprender, quer dizer, C++, ele cria a orientação a objetos, né, em cima do C, mas o C não deixa de existir. Então fica uma coisa híbrida, uma coisa estranha, você ter coexistindo coisas, elementos de uma linguagem procedimental clássica, antiga, da década de 70, 69, 70, com algo moderno, e mesmo assim com alguns defeitos. Então, ele se aborreceu, eu que já dei aula de C++ também, e os alunos, é muito fácil se aborrecer. C++ eu acho horrível, não gosto disso, acho péssimo isso. Tá? Aí ele criou uma nova linguagem, e aí poeticamente, ao ver uma árvore na sua janela, batizou a linguagem como carvalho, ou seja, oak em inglês. Tá? Se fosse aqui no Brasil, seria a linguagem pau-brasil, provavelmente. Tá? Enfim, a linguagem era pequena, é uma linguagem segura, era portável, ou seja, dava para usar essa linguagem em diversos dispositivos, diversos ambientes, e isso aí é uma coisa bastante forte que vai ser ilustrado daqui a pouco. Então essa linguagem era perfeita para uso na web. Então, para evitar o engavetamento do projeto Green, os programadores mudaram o nome para Java, quer dizer, em vez de Oak, levaram essa linguagem para Netscape, que era o browser dominante a essa época, nos anos 90. Né? Dominava o mercado de navegação internet. A Sun foi esperta, né, que é uma empresa de hardware, colocou o código como aberto, é mais uma coisa para estimular que várias pessoas abraçassem o conceito, gostassem da ideia, e realmente não tinha nada parecido tão bom, e estimulou a criação da subsidiária JavaSoft, uma empresa para cuidar do Java. Tá? Então o apoio de Mark Andreessen, que é da Netscape, à época, né, o CEO da Netscape, foi imediato. Ele disse que Java é uma tremenda oportunidade para todos nós. Nessa época havia uma guerra dos browsers. A Microsoft gostaria, quando ela criou o Microsoft Network nos anos 90, não queria só uma área de suporte da Microsoft, ela queria ser a internet. Ela queria ter, a Microsoft dominava o mundo, né? Todo mundo tinha computadores da Microsoft, né? O Linux era uma coisa mais restrita aos ambientes universitários, outros equipamentos como os da Apple, né? Ainda tinha um nicho de mercado relativamente pequeno, então a Microsoft queria dominar a internet. Tá? Então não gostou nada de algo fora do campus Microsoft, vamos dizer assim, começasse a ter um tremendo sucesso. Então aí começou uma guerra, quer dizer, a Microsoft com o Internet Explorer, que era uma porcaria de navegador, né? Hoje em dia tem o Edge, que é excelente, mas era uma porcaria de navegador, e vendo o principal rival, que era a Netscape, tá? Dando força a uma linguagem Java, a Microsoft falou, bom, Java é moderadamente interessante, né? Quando fala moderadamente para alguém que é inimigo, vamos dizer assim, porque era muito bom. Tanto que a Microsoft criou o .NET, né, nessa época também, para poder concorrer com o Java. Então era uma guerra entre a Microsoft e o Java, que havia a batalha do ActiveX contra o Zaplet Java. Hoje em dia, nem o ActiveX, aí eu posso estar enganado, é tão relevante, eu não sei se a Microsoft ainda usa isso, eu realmente não uso .NET, não me interesso. Tá? E Java Applets, que hoje em dia já desapareceu. Né? Hoje em dia você faz aplicação servidora, aplicação desktop, ou uma tecnologia chamada Java Web Start, que é você entrar numa página, e aí você tem um clique, você clica em alguma coisa, e aí você starta uma aplicação Java pela internet, mas não é um applet. Tá? Então o applet foi descontinuado, até por questões de segurança. E limitações de tecnologia também. O que você pode fazer com Java? Tá? Então isso é uma apresentação clássica. Né? Esse curso ele vem sendo evoluído, mas ele é um curso antigo. Tá? Então com Java você pode escrever programas para a internet e para intranets. Então a gente tem, por exemplo, JSP, Java Server Page, Servlets. Né? O JSP é um servlet, isso a gente vai ver no programa, na programação web. Existe também aplicação uso local, desktop.
existe esse também Java Web Start, mas enfim, e claro, em desuso os applets, né? E também outro que ficou em desuso, que são os midlets, ou seja, programas para celulares. Os primeiros celulares que apareceram, normalmente celulares da Nokia e Motorola, eles tinham alguma microprogramação muito limitada, uma coisa bem simplesinha, tá? E que começou ali. Claro que depois, quando surgiu os programas o iPhone ou os programas Android, né, a plataforma Android, aí isso aí caiu totalmente, quer dizer, midlets não é mais utilizado, né? Então, inicialmente, ou você programava em Java para Android, aí um Java bem mais robusto do que um midlet, tá? Ou então você programava em Objective-C e depois, posteriormente, Swift para a plataforma Apple. E muito mais, né? Java está presente até em smart cards também. Enfim, Java está em toda parte. Até em microcontroladores, alguns podem rodar Java também, né? É uma linguagem aberta, você pode fazer uma máquina virtual Java para funcionar com vários equipamentos. Mas os principais foram esses que foram apresentados. Arquitetura Java. Eu atualizei esse slide, quer dizer, um slide com uma densidade grande de informações, mas o que é interessante saber? A gente tem, eu vou passar o mouse, não sei se dá para ver aqui, quer dizer, tem o JDK, o Java Development Kit, que você instala tudo, né? Eu tenho um vídeo mostrando essa instalação do JDK para trabalhar tudo sobre o Java. Quem vai só usar o Java e não programar em Java, só precisa do Java Runtime Edition, ou seja, o que você vai precisar para rodar. Tá? Então, as tecnologias que você tem aqui de desenvolvimento, você tem o Java propriamente dito para rodar o programa, o Java-C, que é o Java Compiler. Aí tem o JAR para você empacotar e outras coisas também, né? Quer dizer, várias outras tecnologias aqui que eu não vou entrar em detalhe. Para deployment, ou seja, para você colocar para funcionar para o usuário, você tem, por exemplo, o Java Web Start, tá? Java Plugins, e aí a gente tem as interfaces de usuário AWT, que é mais antiga, mas ainda funciona, Swing, tem o Java 2D, biblioteca de integração, principal aqui, a Java Database Connectivity, quer dizer, você conectar com qualquer tipo de banco de dados, qualquer entre aspas, o RMI, Remote Method Invocation, para você conseguir, isso é interessante, um programa, ou seja, um sistema rodando em mais de um computador, ou seja, você está rodando o seu programa, não é um outro programa rodando num outro computador, é uma parte desse mesmo programa rodando remotamente. É algo bem diferente, quer dizer, você delega a execução do seu programa num outro equipamento. Em contrapartida, a parte de threads também, que existe na programação Java, tá? É você, no mesmo programa, no mesmo computador, você ter como se fosse vários trechos do programa executando simultaneamente. Tá? E aí ele está mostrando mais elementos das bibliotecas utilitárias, e aqui embaixo algo interessante para o aluno entender, ou seja, vamos fazer essa diferença aqui, uma está rodando no servidor, está rodando no cliente. Mas você imagina que isso aqui é a máquina virtual Java, tá? Isso que aparece aqui no finalzinho, né, na segunda camada. É a máquina virtual Java. Então observa que tudo que você faz aqui em cima, nessa parte colorida, não interage com as plataformas que estão aqui embaixo. Não interage com o Solaris, não interage com o Linux, não interage com o Windows, não interage com outra plataforma, que pode ser um celular, por exemplo. Celular da Motorola, um celular da Samsung, um celular de outro fabricante. Toda a tecnologia, toda a sua programação interage com Java Virtual Machine. Então, se você quer escrever alguma coisa no disco, você pede para Java Virtual Machine. Se você quer, e isso é importante, alô, o pessoal que vai fazer algum tipo de prova, de algum tipo de avaliação. Se você quer fazer algum tipo de acesso à internet, você não vai pedir para o Windows ou para o Linux, você vai pedir para o JVM, Java Virtual Machine. Então, a linguagem, ela se abstrai, ela fica independente do que está rodando aqui embaixo. São sistemas bastante diferentes. Por exemplo, um Mac, por exemplo,
um Windows, um Linux, Solaris, qualquer outra plataforma, ele tem as suas chamadas de sistema operacional, os chamados System Calls. Ou seja, eu quero imprimir alguma coisa, eu quero acessar a internet, eu quero escrever no disco, eu quero ler a memória, eu quero acessar a placa gráfica. Todo Java que aparece aqui em cima, ele está ignorando o que há por baixo. Tá? Ele conversa com a máquina virtual Java. E essa máquina virtual Java, você precisa ter um programa fornecido pelo fabricante, e você tem uma para cada um dos sistemas, de forma que o ambiente que você programa, se você tiver no Windows, você tem um programa, aí tem uma máquina virtual para Windows, esse programa conversa com essa máquina virtual para Windows, que conversa com o sistema operacional Windows. Esse mesmo programa, pelo menos em teoria, tá? Mas muito provavelmente você pega esse mesmo programa, eu quero rodar esse programa em Linux, ora, é um outro sistema. Mas aí se você tiver uma máquina virtual Java para Linux na mesma versão, atenção para essa mesma versão, esse seu programa, sem modificações, irá rodar. Então isso, aí uma vantagem, poderia ser até uma questão de prova, uma grande vantagem do Java é que se você tem uma software house, você tem uma equipe de programadores que conhece Java, você pode atender clientes que queiram programas para uma plataforma ou para outra. Por quê? Porque a JVM é gratuita e existe para qualquer plataforma. Então, o programa que essa equipe faz, não vai ter uma equipe especializada em Windows, uma equipe especializada em Linux. Vai ter uma equipe especializada em Java. E dado que existem JVMs para as diversas plataformas, um único programa vai rodar em qualquer um. Então imagina, não precisa ter 4 pessoas atendendo um cliente Windows, 4 pessoas atendendo um cliente Linux. Eu tenho 4 programadores, 4 profissionais que fazem um programa, e esse programa, o mesmo programa, vai rodar para o cliente com Windows, o mesmo programa com o cliente com Linux ou Mac. Tá? Então isso é extremamente interessante. Essa é a principal vantagem dessa arquitetura com essa camada de JVM. E isso eu ilustro num slide a seguir também. Tá? Então, as características da linguagem. Orientada a objeto. Ela é independente de plataforma pelo que foi explicado. Ela é robusta, ela é segura. Tá? Existe um conceito de sandbox, ou seja, você não consegue, através do JVM, fazer uma besteira. Né? Então, aquilo ali consegue segurar, consegue ter elementos de segurança. É lógico que, ao longo do desenvolvimento de Java, das versões de Java, surgiram brechas de segurança, mas foram corrigidas, ou seja, você corrige essa JVM para que o programa continue seguro. Multithread, né? Quer dizer, essas threads ou linhas de execução, eu não vou fazer uma tradução errada, mas é como se você tivesse multitarefa, como se você conseguisse ter mais de um processador rodando partes do seu programa ao mesmo tempo. Suporta esses objetos distribuídos, esse RMI, Remote Method Invocation, que apareceu no slide anterior. Coleção de lixo, ou seja, você cria coisas, você vai criar objetos, tá? E ao longo da sua programação, esses objetos perdem o sentido, ou seja, você não vai usar mais, já está num outro trecho do programa. Então você vai deixando memória alocada, vai perdendo isso. Na linguagem C++, você é obrigado a chamar um destruidor desses objetos. No Java, você não se preocupa com isso. Quer dizer, praticamente não se preocupa com isso. Que a própria linguagem, a própria JVM, vê que um trecho de memória, um trecho de código, um objeto não está sendo mais utilizado, ele vai limpar isso. Tá? Então é importante isso. E a ideia que ganhou força, quer dizer, uma frase de impacto, de marketing, que é Write once, run anywhere. Ou seja, você escreve um programa uma única vez e você vai rodar em qualquer plataforma. Isso aí para uma software house, principalmente uma software house menor, que não tem condição de ter uma equipe muito grande para atender a diversidade de clientes e plataformas, é algo fantástico. Ou seja, um mesmo programa vai rodar em várias plataformas. Tá? Então essas são as características. Então vamos falar sobre esse Java Virtual Machine, aquela camada de baixo da figura. É como se fosse um microprocessador Java. Tá? Ou seja, quando você compila o seu software, então quem já viu alguma programação de computadores, sabe que um programa compilado, ele se linka com as bibliotecas, né, escritas
na linguagem escritas para o sistema operacional e para as instruções de máquina daquele processador, tá? E aí o seu programa vai executar. Então a compilação, ou seja, antigamente você tinha processadores Mac, agora o Mac está usando em geral a própria família da Intel, desde a família Pentium, né? Até Core i3, Core i5, Core i7 e outros também. Tá? Mas antigamente, ou mesmo no ambiente celular, você tem vários hardwares. E hardwares diferentes significa que você tem diferentes códigos de máquina. Então você precisaria ter um compilador para cada uma dessas máquinas. E não é assim o Java. Você transforma o seu programa, ao compilar, não para a linguagem de máquina com um processador específico, mas sim você vai traduzir para uma linguagem de máquina entre aspas, que na verdade se chama bytecode, vai traduzir isso para a JVM, para essa máquina virtual Java. Ou seja, como se fosse um processador que vai olhar para cada um daqueles códigos, para cada um daqueles bytes, e falar assim, essa é uma instrução para fazer isso, ou para fazer aquilo, e roda como se fosse um microprocessador. Você vai dizer, poxa, mas isso é uma emulação de máquina? Parecido. Só que hoje em dia, com Just-in-Time Compiler, com uma série de tecnologias, quer dizer, ele traduz para esse microprocessador Java e, ao longo da execução, da primeira execução do seu programa, internamente a JVM já traduz para a linguagem de máquina nativa daquele processador e o programa fica bastante rápido, tá? Não fica lento, não é um emulador como os emuladores clássicos. Importante, um software compilado em Linux com Java 14 vai rodar sem modificações no Windows ou no Mac com a JVM 14 e vice-versa. Mas atenção, se eu tenho um programa que foi compilado para Java 14 no Linux ou Java, você vai levar para o Windows, vai rodar? Não, desde que seja a mesma versão. Então cuidado. Tá? Se eu perguntar um programa em Java para Linux vai rodar sem modificações no Windows, certo ou errado? Justifica. Não, desde que seja a mesma versão. Tá? Então, você tem que estar atento a isso. Tá? Pede-se a atenção do aluno para esses conceitos aí. Olha só, então vamos tentar traduzir aqui nesse desenho meio tosco, né, que eu fiz, mas acho que ilustra. Então, um programa fonte, por exemplo, sei lá, prog, o programa, o nome que você quiser dar ao programa, um módulo, né? Normalmente cada módulo é uma classe, a gente vai ver isso, com a extensão Java. Então eu vou ter o compilador Java, vai ser o Javac, Java Compiler, prog.java, aí ele gera essa linguagem de máquina que não existe, ou seja, essa linguagem da JVM, esse bytecode, esse compilado entre aspas, chamado prog.class. Esse prog.class, ele não roda em Pentium, não roda em Core i7, não roda em Core i5, não roda em processador da Motorola ou processador Snapdragon, nada disso. Ele vai rodar numa JVM, ou seja, você tem um software rodando em cima do sistema operacional e em cima de um certo processador. Então imagina que você tivesse essa seguinte situação. Essa aqui é bastante antiga, né? Então eu tenho uma JVM para Mac, tenho um Mac OS, né? E embaixo antigamente usava-se aquele processador específico do Mac. Ora, isso aqui é bem diferente do que está aqui, ou seja, você tem o Windows, né? O Windows 7, Windows 8, 9 não tem, o 10. Então você tem lá o JVM que faz chamadas ao sistema operacional, né? Coisas que se abstraem do processador, tá? E chamadas direto, que seria execução de instruções nativas do Pentium. Ora, essa JVM sabe como traduzir o seu prog.class e fazer essas chamadas. Já essa JVM para Mac vai fazer a mesma coisa traduzindo, aí sim, para o Mac ou para o processador do Mac, que pode ser o próprio Pentium, a mesma coisa, mas não importa. Tá? Ou seja, essa camada em verde que está aqui faz com que esse mesmo programa seja compatível com tudo que está aí embaixo. Tá? Então, se for pedir para você, explique toda a filosofia do JVM, do programa compilado, do bytecode, você vai explicar de acordo com o que eu ilustrei aqui agora. Então, um mesmo código-fonte, muitas plataformas. E o que é o .NET da Microsoft que surgiu também na década de 90? Quer dizer, a Microsoft, enfim, talvez eu esteja sendo injusto
Mas quando a Microsoft queria dominar o mundo, né, não sei se ainda hoje quer dominar o mundo, né, perdeu talvez o espaço para Google, para Facebook e assim por diante, ela viu as pessoas se interessarem pelo Java e havia programadores de diversas linguagens. O que ela fez? Ela falou assim, olha, você pode programar em qualquer coisa, pode programar em Visual Basic, que é algo que fazia sucesso à época, pode programar em C++, pode programar em Lua, que é uma linguagem que surgiu na PUC do Rio de Janeiro, pode programar em JavaScript, pode programar em C#, que é uma cópia do Java, tá? É uma cópia, mas é uma cópia bastante melhorada, eu gosto muito do C#. Tá? Então, num acervo muito grande de linguagens, e não importa o que você faça, você pode misturar esses programas com essas diversas linguagens e traduzir isso. Aí ela fez a camada dela chamada de CLR, que é Common Language Runtime, e esse Common Language Runtime faz chamadas ao sistema operacional, faz chamadas ao Pentium. Então tem uma certa semelhança com a JVM. Mas, naquela época, essa semelhança se encerra aí. Por quê? Cadê o macOS? Cadê o Linux? Cadê os outros sistemas operacionais? Não. A CLR, que aceita todas essas linguagens, tá? Ela interage com o Windows. Porque a Microsoft não tinha interesse que alguém utilizasse outra coisa que não o Windows. Tá? Então, assim, se não me engano, não cheguei a pesquisar isso a fundo, houve alguma iniciativa de se criar uma camada que o .NET pudesse rodar em outras plataformas, tá? Mas eu não acompanhei isso de perto. Mas, originalmente, a Microsoft criou uma estrutura em camada, alguma coisa parecida para poder aquilo funcionar, mas só com o Windows. E aí, com o Pentium embaixo, né? A família Pentium, Core i3, i5, i7 e assim por diante. Tá? Então é bem diferente. Tá? Então a filosofia .NET é uma filosofia proprietária, pelo menos originalmente, uma filosofia para você ficar preso à Microsoft. Então aqui ela mostra a liberdade do programador, a suposta liberdade do programador em trabalhar com várias linguagens. Olha, eu acho difícil numa empresa que você tenha várias equipes, cada uma trabalhando numa linguagem. Né? O fato do Java ser moderno, ser interessante, todo mundo aprende Java, todo mundo trabalha com Java, e fim de papo. O que é interessante é aqui embaixo, você ter várias, não várias linguagens, mas você ter a possibilidade de rodar em várias plataformas. Então, várias empresas, cada uma compra um hardware diferente, tem estratégias diferentes, né? Então, você tem uma equipe de programadores que pode oferecer para diversas estratégias. Aqui, uma equipe híbrida de programadores, cada um programa numa coisa diferente. Isso não interessa para uma empresa, porque se você tem um código em Visual Basic, por exemplo, aí você tem na empresa especialistas de C++ que não entendem nada de Visual Basic, e vice-versa. Aliás, o vice-versa é muito mais comum, porque C++ é difícil e Visual Basic, qualquer um programa em Visual Basic, ou pelo menos programado. Tá? Então, assim, você tem um código C++, aí tem lá uma equipe, essa equipe entrou em férias, né? Está em férias. Aí o pessoal do Visual Basic, isso tem que dar manutenção. Ah, eu não sei isso. Então não resolve. Tá? É muito mais interessante você ter essas camadas aqui de diversas plataformas, né? JVM que já existe para diversas plataformas, e todo mundo que trabalha nessa empresa trabalha com Java. Então aí é muito mais flexível. Então enfim, eu sei que isso aí é uma forçação de barra, mas eu acho essa filosofia, pelo menos à época, quando foi criado na década de 90, um tremendo de um pega-otário, na minha opinião. Embora muitas empresas tenham construído sistemas muito bonitos, muito funcionais, muito interessantes em .NET, mas eu não gosto de .NET. Então aqui vocês podem instalar um ambiente NetBeans IDE 2.0, existe aqui o link do vídeo explicando isso, tá? Você assina o canal Active Science LK, e aqui tem o exemplo rodando um programinha Java a partir do NetBeans. Tá? E com isso a gente consegue terminar o módulo 1, e na próxima aula a gente vai começar nesse módulo 2 e fazer alguns exemplos práticos. Ok, pessoal? Então, obrigado, inscreva-se no canal e estude, pratique. E boa sorte.